petista que acabou de ser preso, saiu algemado de lá. Eu vou trazer aqui o vídeo completinho do momento da prisão. Petista acaba de ser preso e o desespero tomou conta, gente, tá? Do PT, do Lula, da esquerda, e vocês vão entender o motivo. Outra notícia explosiva. Acabou de sair na Folha de São Paulo, gente, tá? Folha de São Paulo acaba de confirmar uma tragédia sobre o Lulinha, o filho do Lula, gente, tá? Finalmente saiu notícia bombástica contra o Lulinha, o filho do Lula, e é claro que eu vim aqui na velocidade da luz para trazer essa informação. Acabou de sair na Folha, já tá na imprensa. Notícia bombástica contra o Lulinha acabou de ser confirmada. Vou explicar tudo o que acabou de acontecer para todos vocês, gente, tá? Gente, inclusive, Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, traiu Lula da Silva. Hugo Mota acabou de apunhalar Lula pelas costas e o clima é de desespero no Palácio do Planalto, gente, tá? Hugo Mota declarando guerra contra Lula da Silva. É notícia importantíssima, gravíssima, que eu vou trazer nos mínimos detalhes, gente, tá? E uma notícia bombástica sobre a tão aguardada delação do Daniel Vorcaro, que gerou pânico e desespero em ministros do STF, gente, tá? Essa informação também vai estar aqui nesse boletim. Então, vocês já perceberam que esse vídeo tá simplesmente imperdível, impecável. Se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundo. E logo de cara, faço questão de começar. Deixa eu trazer aqui esse belíssimo vídeo da deputada Bia Kicis, que partiu para cima da Polícia Federal do Lula. Bia Kicis humilhou e detonou a PF do Lula. Lula e o seu diretor, Andrei Rodrigues. É sobre o caso Ramagem, gente, tá? Ela descobriu algumas coisinhas aqui que vocês vão achar interessante. Ela é tão eficiente que ela está atuando até fora do Brasil agora, em território estrangeiro e de forma clandestina. Em relação à atuação da Polícia Federal que foi citada aqui, ela é tão eficiente que ela está atuando até fora do Brasil agora, em território estrangeiro e de forma clandestina. Eu quero dizer que hoje oficiei a Polícia Federal, o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada Americana, o Ministério da Justiça, para que expliquem que atuação foi essa da Polícia Federal que o diretor-geral Andrei alegou que fez com acordo de cooperação. Quero nomes dos agentes, a que título eles atuaram, ou se não houve nada disso, não passa de uma grande mentira, fake news desse diretor-geral da Polícia Federal que está envergonhando o Brasil e a Polícia Federal. Essa suposta operação da Polícia Federal em território americano, coisa que sabemos que eles já fizeram no caso daquela brasileira Flávia, que foi impedida de entrar no Brasil. Sabemos que puseram policiais no encalço da Carla Zambelli. Queremos saber se colocaram policiais no encalço do delegado deputado Ramagem. Nós queremos esclarecimentos se há atuação clandestina da Polícia Federal. Isso não pode ocorrer. Tá aí, gente, tá? Bia Kicis partiu pra cima e quer investigação da Polícia Federal em cima da Polícia Federal do Lula. Se teve uma conduta clandestina para vigiar brasileiros em território internacional, gente, tá? Essa aqui faz jus a cada voto de confiança que ela recebeu no último pleito eleitoral, gente. Essa aqui não tem medo, tem culhão e vai pra cima. E tem que ter muita coragem, tá? Pra partir pra cima da Polícia Federal do Lula tem que ter culhão e tem que ter coragem. Vocês sabem como é que as coisas funcionam aqui no Brasil, né? E agora, gente, Hugo Mota, antes de trazer aqui a bomba contra o Lulinha, vocês acreditam que o Hugo Mota está prestes a dar uma punhalada nas costas do Lula da Silva? É, gente, eu falo para vocês que no mundo da política não existe camaradagem, não existe fidelidade. Você é meu amigo hoje e vai ser meu amigo até o fim. Claro que não.
a coisa anda de acordo com onde o poder está. E o Hugo Malta já está percebendo que o Lula está sendo expurgado da política brasileira e já está aqui meio que descolando do Lula, né? Segundo Hugo Mota, houve penas exageradas em defesa de derrubar o veto do Lula, gente, tá? A dosimetria foi aprovada pelo Congresso Nacional, tá? Na Câmara, passou pela comissão, foi aprovado na Câmara, foi votado no Senado Federal, inclusive ali com algumas articulações do próprio ministro Moraes, segundo alguns parlamentares. Durante a votação no Senado, segundo alguns parlamentares, até o Moraes estava ali meio que articulando nos bastidores. Isso saiu na imprensa. Porém, o Lula disse, olha, eu não fui questionado de nada, eu não fui avisado de nada, eu não fui perguntado de nada. Então, quando chegou na mão dele, depois de aprovado lá no Congresso, chegou na mão do Lula, ele foi lá e vetou. Ele vetou a dosimetria. E agora, a oposição quer derrubar o veto do Lula, custe o que custar. É uma das principais pautas da oposição, é a derrubada do veto do Lula. E parece que o Hugo Mota está disposto a trair e dar essa punhalada nas costas do Lula. E podem ter certeza absoluta, se esse veto do Lula for derrubado com a ajuda do Hugo Mota, o trem vai ficar muito feio. Vocês vão entender. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu hoje a derrubada do veto do presidente Lula ao projeto de lei da redução de pena para condenados pelos atos do 8 de janeiro, o PL da dosimetria. Para Hugo Mota, as penas foram exageradas. O Hugo Mota está mandando um recado para os ministros do STF e para o Lula. Olha, vocês exageraram nas penas. O que é isso? Um batom, a pessoa pegar 14 anos de cadeia? O que é isso? A pessoa levar uma bola e depois devolver, pegar 14, 17 anos de cadeia? O que é isso? A pessoa vai lá, entra, né? Tá lá na Praça dos Três Poderes, nem sequer entrou dentro do Congresso Nacional, né? Dentro das instalações e pega lá 14 anos de cadeia. Como assim? Exageraram, né? Senhores ministros, quando foram julgar, exageraram. Dizendo pro Lula, exageraram. É o Hugo Mota mandando o seu recado. Então, para o Hugo Mota, as penas foram exageradas e o projeto pode distensionar as relações entre Congresso e STF. Há um consenso na sociedade que, em alguns casos, inerente às acusações do que aconteceram no 8 de janeiro, que foi um momento muito grave, né, que penas foram dadas até pela legislação vigente de forma exagerada, disse o presidente da Câmara em entrevista à Globo News. O próprio Hugo Mota está sinalizando que pode trair o Lula e ajudar na derrubada do veto. Ou seja, a coisa realmente está feia para o Lula, né? Porque além das desavenças com o Davi Alcolumbre, agora com Hugo Mota também. Tá aí, gente. Então, segundo aqui o portal de notícias UOL, Hugo Mota está prestes a trair e dar uma grande apunhalada nas costas de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sempre falo para vocês, gente, tá? Que em política não existe fidelidade eterna. Não existe camaradagem eterna. Não tem aquele parlamentar, aquele político que vai dar vida pelo outro. Não. Eles pensam no poder. E o Hugo Mota não é bobo, gente. É macaco velho da política. E ele já entendeu que o Lula já é carta fora do baralho. Já está sendo descartado da política. Que o Flávio Bolsonaro está crescendo nas pesquisas. E de que lado? No final das contas, de que lado vocês acham que o Hugo Mota vai estar? Vamos lá, porque tem mais bomba explodindo para cima de grandes autoridades em Brasília, gente. A tão temida delação do Daniel Vorcaro saiu notícia bombástica. O jornalista da CNN, Caio Junqueira, descobriu e acabou de revelar que Daniel Vorcaro está fazendo uma delação bombástica que não deve poupar ninguém.
O Caio Junqueira descobriu que Daniel Vorcaro não vai poupar ninguém. E isso tem a ver com uma tacada de mestre do André Mendonça, gente, tá? Tem o dedo do André Mendonça nessa... É uma jogada de mestre do André Mendonça. E Brasília não dorme, gente, tá? Deve ter ministros ali do STF que deve estar muito preocupado com essa notícia que o Caio Junqueira da CNN acabou de descobrir e vai contar tudinho aqui para nós agora. Vejam só. Agora, Caio, boa noite para você também. Enquanto a Polícia Federal deflagra essas novas fases da Compliance Zero e vai se aprofundando no que o que vai sendo revelado sobre os podres do Banco Master, Daniel Vorcaro, ex-dono do banco, está negociando um acordo de delação premiada. Não dá para esquecer isso. Neste momento acontece isso. E ele promete não poupar ninguém, Caio. Isso, Márcio. Vamos pegar, boa noite, Márcio, Jussara, boa noite a todos. Márcio, vamos pegar basicamente 2, 3 momentos desse processo de negociação. A ideia inicial do Daniel Vorcaro, sim, dos advogados que atuam com ele, era na largada, e nós publicamos isso aqui na CNN, né, depois foi confirmado também por outros veículos, na largada era uma delação premiada que atingisse os políticos e poupasse ministros do Supremo, pela própria relação ali dos advogados do Vorcaro com ministros do Supremo Tribunal Federal, relações profissionais e principalmente pessoais. Essa ideia, ela bateu depois, nos dias subsequentes, muito mal no gabinete do ministro André Mendonça, e nós depois trouxemos essa informação de que ele teria relatado ali a interlocutores que não aceitaria, não homologaria uma colaboração premiada que não fosse forte, que não dissesse tudo, né, que não entregasse o que o Daniel Vorcaro sabe ali das relações construídas por ele com os 3 poderes, né, durante todos os trabalhos ali em Brasília. E aí isso teria pegado ali fortemente a defesa do Daniel Vorcaro, né, entendido até como um recado, e neste segundo encontro, ou seja, já houve pelo menos 2 encontros do José Luiz de Oliveira Lima aqui em São Paulo com o André Mendonça, e neste último encontro sim ele sinalizou uma colaboração premiada forte, essa é a expressão, e que atinja de fato os 3 poderes. Quando a gente fala, obviamente, executivo, legislativo e judiciário também, pelo menos um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ali também ministros de Estado do governo Lula e deputados e senadores do alto escalão ali na hierarquia tanto da Câmara quanto do Senado. Então esse é o caminho. Não seria algo agora para abril, seria muito provavelmente para o mês de maio, mas a expectativa, pelo menos após esse segundo encontro e essa segunda reunião, é de que não será uma delação, vamos dizer assim, para inglês ver. Vai ser a delação que tem potencial para destruir e derrubar a República, gente. Eu só lembro daquela matéria do Lauro Jardim, né? Que a delação do Daniel Vorcaro vai derrubar República e meia. É isso, gente, tá? É o André Mendonça que fez questão de deixar bem claro para o Daniel Vorcaro e para sua trupe de advogados, né? Porque não é um nem 2, são vários advogados. Dinheiro para ele não é o problema, né? Roubou muito. O que o André Mendonça disse foi o seguinte: ou você delata e entrega tudo e todos, ou você vai apodrecer na cadeia. O que é que você vai escolher? Se você não delatar, se você preferir proteger algumas autoridades, tudo bem, é uma escolha sua. Mas lembre-se que ao não delatar ou fizer uma delação fajuta meia boca, e eu não entender que aquilo que eu posso utilizar aquilo, porque aquilo não é de tão importância assim, se eu entender que a sua delação não é tão importante, se você não trouxer algo com provas robustas, se eu entender que você está tentando blindar alguém, você perde o acordo de delação e vai apodrecer na cadeia. Então ele tem que escolher, ou você vai querer blindar algumas autoridades, tudo bem, você pode fazer isso, mas você vai apodrecer na cadeia. É o recado do ministro André Mendonça, gente, tá? Vamos falar sobre o Lulinha agora, gente. Saiu aqui na Folha de São Paulo. Também saiu aqui na Oeste. Gente, a Polícia Federal fechou o cerco contra o Lulinha, o filho do Lulão. Polícia Federal aguarda depoimento de empresária, a tal da Roberta Luxinger, para decidir convocação de Lulinha. Inclusive, essa notícia saiu aqui também, na Folha de São Paulo, gente, tá? Se saiu na Folha,
O Lulinha já viu isso aqui há muito tempo, gente, tá? O Lulinha já leu essa matéria com certeza absoluta. Eu apostaria 9 das minhas 10 fichas de que ele já leu essa matéria. Quando sai na Folha de São Paulo, no Estadão, no jornal O Globo, eles acompanham isso aqui. Polícia Federal vai ouvir explicações sobre suspeita de mesada para decidir se convoca Lulinha para depor. Tá aqui, ó, na Folha de São Paulo. E a Roberta Luxinger está no olho do furacão e pode ser aí aquela que pode derrubar o Lulinha. A Polícia Federal quer ouvir a empresária Roberta Luxinger para esclarecer menções a um suposto pagamento de mesada ao Lulinha, né, o filho do Lula. A partir do depoimento, a corporação, né, a Polícia Federal, vai decidir se convoca o filho do presidente Lula do PT para prestar esclarecimentos na investigação sobre fraudes em aposentadorias e pensões do INSS. De acordo com pessoas que acompanham o caso, esse é um dos motivos que levaram os investigadores a convocar ela para esse esclarecimento, para prestar esse depoimento, né? Na última semana, a PF intimou mais de 30 pessoas no caso do INSS. Então, ela é sócia do careca do INSS, tem ligações, é best friend, é melhor amiga do Lulinha, da esposa do Lulinha, e ela está no olho do furacão. Então, a Polícia Federal quer ouvir a Roberta Luxinger. Com certeza, o delegado da Polícia Federal vai fazer essa pergunta. Senhora Roberta Luxinger, é verdade que o Lulinha recebia uma mesada, né, um mensalão, né, todo mês, um pagamento de R$300 mil? Isso é verdade ou não? Vocês já imaginaram se ela chega e ela fala, não, é verdade que ele recebeu? Meu Deus do céu, gente. A República vai cair. É perigoso do André Mendonça já decretar a prisão na mesma hora. Se essa mulher decide ir lá, se ela tem provas, claro, não adianta só ela ir lá e falar, não, ele recebia um mensalão. Lógico que ela vai ter que ter prova. Se ela falar e provar que o Lula recebia esse mensalão de R$300 mil, que inclusive foi denunciado por um ex-funcionário do careca do INSS, no depoimento dele para a Polícia Federal, se o funcionário do careca do INSS denunciou, e se a Roberta Luxinger, que tinha ligações com o careca do INSS, confirmar essa delação do ex-funcionário do careca do INSS, e se ela tiver alguma prova, ele pode ser preso a qualquer momento, inclusive antes do que a gente imagina. Gente, é a Polícia Federal fechando o cerco para cima do Lulinha. Tá aqui, polícia quer ouvir Roberta Luxinger sobre o tal mensalão, né? Que, gente, R$300 mil não é um mensalão isso aqui, né, gente, tá? Vereador do PT, partido do Lula, atacou policiais e foi preso em flagrante, gente, tá? Momento degradante, humilhante, petista, partiu pra cima de policiais e foi preso, tá na cadeia. Vou trazer o vídeo completo aqui a partir de agora. Pega a pipoca e assista de camarote, vereador petista que acabou de ser preso em flagrante. Vejam só. Vereador do PT é preso e algemado pela Polícia Militar do Estado de Goiás. Eu quero mostrar as cenas aqui, parabenizar a Polícia Militar. E assim, esse vereador, que é policial rodoviário federal, ele precisa ser responsabilizado. E eu quero fazer um chamado aqui, quem está assistindo esse vídeo, inclusive, vamos marcar a PRF, Polícia Rodoviária Federal. Como vocês mantêm nos seus quadros, entre os seus policiais, esse cidadão que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só a conduta desse cara e veja se ele tem condições de ser um policial rodoviário federal. E aqui não é questão política não, tá? É o que ele defende e o seu comportamento. Olha só isso aqui. Pessoal, olha só, a Polícia Militar de Goiás mais uma vez passando vergonha no povo goiano.
Olha só, nós estamos aqui numa rodovia. Esse aqui é o major, que não tem nome. Nem nome, cara, nem nome um policial militar consegue usar. Não consegue dar exemplo para a própria tropa. A legislação, até onde eu sei, obriga os policiais a usar nome, não? Não é obrigado. Major Guimarães, comandante da primeira companhia. Major Guimarães, que está sem nome, que não dá exemplo para a própria tropa. Cabo Matran, soldado e segundo tenente. Olha só, nós não podemos entrar aqui na manifestação. A legislação do Brasil permite a população brasileira andar na rodovia, porque até onde eu sei é permitido, não? Não é permitido andar na rodovia, não? Até onde eu sei é permitido. Olha só, vocês estão vendo, provocando os policiais o tempo todo e defendendo ali uma marcha, uma manifestação do MST, como vocês podem ver, fechando a rodovia, né? Fechando a rodovia. É permitido andar na rodovia, a Polícia Militar, mais uma vez, a Polícia Olha Militar agora. que assassina jovens todos os dias, que mata jovens pretos todos os dias, que comete ilegalidade todos os dias, e agora que não quer permitir um parlamentar que quer... Gente, foi aqui nesse momento que o policial deu voz de prisão. O senhor tá preso. Ele deu voz de prisão para o vereador petista, gente. Vou colocar de novo aqui na tela, vejam só. Permitido andar na rodovia, a Polícia Militar, mais uma vez, a Polícia Olha Militar agora. que assassina jovens todos os dias, que mata jovens pretos todos os dias, que comete ilegalidade todos os dias, e agora que não quer permitir um parlamentar que quer... Ele foi preso. E assim, parabéns mais uma vez aqui ao major, aos policiais, porque como que pode um cidadão desse falar que a polícia militar mata jovens todos os dias? Peraí, qual que é a base para esse cara fazer esse tipo de acusação? Isso aí é crime, você acusar a polícia dessa forma. Ele cometeu crime e foi preso, foi conduzido porque ele praticou crime. A conduta dele é uma conduta criminosa. Foi preso em flagrante. Esse vereador é esse aqui, ó. Organizador da marcha da... Tá aí, ó. Ele é o organizador dessa porcaria aqui. Foi reeleito em Goiânia com mais de 7.200 votos. Tem gente que gosta disso aqui, né? Respeito quem quer votar nisso, quem quer votar nesse tipo de vereador. Agora, eu quero perguntar à Polícia Rodoviária Federal, a vocês da Polícia Rodoviária Federal, porque ele é policial rodoviário federal. Vocês vão aceitar nos seus quadros, não vai ter nenhuma punição para esse cidadão que defende abertamente aquilo que ele deveria apreender nas rodovias? Como que pode? Um cara que ofende a polícia, ataca a segurança pública, que defende essa porcaria, além de outras porcarias que eu não vou falar no vídeo, pra não ter problema aqui no meu vídeo, porque são situações, assim, totalmente agressivas. Ele tem voto. Claro, ativista LGBT, QIA+, é policial rodoviário, defende essa porcaria e tem público para isso aqui. Não é por isso que ganha, tem público para isso aqui. Agora, a Polícia Rodoviária Federal precisa agir contra esse cidadão. Esse cidadão precisa ser responsabilizado por suas condutas. Ou então, sinceramente, não tem critério, não tem lógica, não tem porquê vocês colocarem um policial rodoviário federal que está na rodovia, dentre as atribuições é apreender drogas, prender traficantes. O cara simplesmente organiza esse tipo de marcha e defende publicamente esse tipo de coisa. Espero que a Polícia Rodoviária Federal tome providências e o partido dele, eu não preciso nem dizer, né, gente? O partido dele, eu não preciso nem falar qual que é, né? O presidente que ele vota, eu não preciso dizer também não, né? Não preciso dizer que ele faz o L e que ele é vereador do PT. Nem precisa, né? Porque com esse tipo de conduta, a gente sabe muito bem em quem ele vota, quem ele acompanha e qual partido ele é filiado. E a Polícia Rodoviária Federal tome providências. Gente, é triste. Sabe, assim, uma pergunta que eu fico fazendo aqui na minha cachola, gente, tá? Como que alguém vota numa coisa dessa? Sério mesmo, gente, é a pergunta que a gente fica se fazendo, né? Como que tem gente que vota nisso aqui, gente que defende isso aqui, e defende coisa pior do que isso aqui. Realmente, ele defende coisa, gente, que é impublicável. Para vocês terem noção, eu pesquisei aqui desse vereador e ele defende coisas que é tão absurda, tão grave, tão abjeta, tão nojenta, tão cruel, que eu não posso nem postar aqui no vídeo para vocês. E, infelizmente, tem gente que vota nisso aqui. É triste, gente, tá? É triste, mas tem gente que vota nisso aqui. Lamentavelmente. Gente, o ministro Gilmar Mendes definitivamente não tá bem. E, na minha humilde opinião, eu acho que ele não dura muito tempo no STF. Nitidamente, ele ficou extremamente abalado
depois que o senador Alessandro Vieira pediu o indiciamento dele e mais 2 ministros e o PGR. Ele ficou extremamente abalado, nitidamente, depois desse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês vão perceber que o Gilmar Mendes, ele não tá bem, e eu desconfio que ele não deve durar muito tempo ali no STF não, gente, tá? Vejam, assistam esse vídeo que vocês vão entender por que eu estou tendo aqui essa opinião, de que ele não deve durar muito tempo ali no STF. Ele tá visivelmente muito abalado com as últimas decisões desse indiciamento lá, né, pedido de indiciamento lá da CPI do crime organizado. Aquilo abalou muito Gilmar Mendes. E vocês vão perceber o desespero dele aqui nesse vídeo, mas assista até o finalzinho para vocês entenderem. Lembra Janot, de triste memória. Ou alguém não sabe que às 3 horas da tarde, Janot já estava bêbado. Gente, o que deixou Gilmar Mendes tão descontrolado? Ele tá chamando o ex-PGR da época da Lava Jato, Rodrigo Janot, de alcoólatra. É o maior chilique da história. Ameaçou senadores, Zema e até a Globo. Tudo começou quando o relator da CPI do crime organizado no Senado, Alessandro Vieira, pediu o indiciamento dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e do PGR, Paulo Gonet, pelo escândalo do Banco Master. A reação foi Gilmar acusá-lo de ter colegas milicianos. Quando vi meu nome inserido nessa tal lista de indiciados por parte do senador relator deste caso, eu disse, é curioso, ele se esqueceu dos seus colegas milicianos. Ainda pediu à PGR de Paulo Gonet, seu ex-sócio, que investigue o senador. E não parou. Gilmar atacou a Lava Jato, Moro e Deltan Dallagnol. Lavajatismo lembra Moro, lembra Dallagnol, lembra Janot, de triste memória. Foi pra cima até da Globo. Cobrou defesa da emissora porque a imprensa livre foi mantida graças ao Supremo. A imprensa livre foi mantida? Não foi por conta da atuação da imprensa só, ou propriamente. Quantas vezes eu ouvi durante o governo passado a ideia de que era fácil liquidar a Globo, a concessão da Globo, caçar a concessão da Globo. E em quem se confiar? Por que isso não ocorreu? Não ocorreu graças ao Supremo Tribunal Federal. Que coisa! O STF está 7 anos salvando a democracia e o resultado é a Globo sendo ameaçada no plenário. A conta não está fechando. O ministro ainda terminou com uma provocação. Não me convide para dançar. Não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Adoro ser desafiado. Você já viu o juiz distribuindo ofensas e ameaças desse jeito? Sobrou até pro Zema. Gilmar foi no X reclamar que Zema critica o tribunal, mesmo com Minas recebendo decisões favoráveis do ministro. Levou um corte rápido. Eu pensava que ele havia decidido de acordo com a Constituição e com a lei. Agora, pelo que ele tem falado, ele prestou um favor a mim ou a Minas que eu não tinha conhecimento. Dias Toffoli também foi pra cima. Ameaçou Alessandro Vieira com inelegibilidade. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. Diz que pedir impeachment de ministro do STF é ataque às instituições. A mesma ladainha dos últimos 7 anos. Porque tem que se pôr fim imediato a essa sanha de que atacar determinadas instituições dá voto. Sentiram. Bateu o desespero, porque outubro tá logo ali. Compartilhe. Lembra? Bateu o desespero, gente, tá? Essa é a palavra que define tudo isso aqui. Nitidamente, o pedido de indiciamento realmente atingiu o Gilmar Mendes. Nitidamente a gente percebe que ele ficou muito sentido, a ponto de atacar, né, a própria Rede Globo, atacar o Romeu Zema, atacar o Alessandro Vieira. Nitidamente ele não está bem, gente, tá? Ele foi atingido de forma sem precedentes. Eu confesso para vocês que eu jamais imaginaria que ele fosse sentir tanto esse indiciamento. E para ele, né, a concessão foi concedida à Globo graças ao STF. A mesma coisa que ele disse, olha, o Lula deve essa presidência ao STF. Tipo assim, ó, se não fosse o STF, o Lula nem seria presidente. Então, ele faz questão de jogar na cara, né? Olha, a dívida lá do estado de Minas Gerais, ela foi postergada graças ao STF. Né? Então ele faz questão de jogar na cara que a pessoa, que a empresa, que o Lula, que o Zema, que a Globo foi beneficiada graças ao STF. E o Romeu Zema deu uma voadora, né? Foi com os 2 pés no peito do ministro Gilmar Mendes. O que você fez foi de acordo com a lei. Você não tem que interpretar o que você deseja, o que você quer, o que você pensa. Se você decidiu, se o STF decidiu algo sobre o estado de Minas Gerais, foi em cima da lei. Deu uma voadora no ministro Gilmar Mendes. Colocou ele no seu devido lugar. Você não fez favor nenhum. Você aplicou a lei.
Gente, tá? E aí, depois desse vídeo, vocês acham que o ministro Gilmar Mendes vai durar muito no STF? Não sei não, gente, tá? Recentemente, a Carmen Lúcia deu a entender de que pode antecipar a sua aposentadoria. Esse pedido de indiciamento, vocês viram que realmente baqueou o Gilmar Mendes para chegar num ponto de atacar Globo, Romeu Zema, Alessandro Vieira. É porque ele sentiu muito. Sei não, gente, tá? Sei não. Se logo em breve aí a gente começar a ter informação de que ele pode antecipar sua aposentadoria, vocês vão lembrar desse vídeo aqui da Fabiana Cardoso. Fabiana Cardoso tinha alertado que... Porque o ministro Barroso sentiu a Magnitsky, né? Sentiu muito, tanto é que jogou a toalha e pediu para sair. E agora a imprensa massacrando o STF, Alessandro Vieira, Romeu Zema, e eles não estão aguentando tanta pressão. É pressão de todo lado, gente, tá? Inclusive de até jornalistas de esquerda dentro da Globo News que estão detonando. Hoje saiu o editorial lá no Estadão detonando essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, em abrir o inquérito para investigar o Flávio Bolsonaro, que inclusive pode deixar ele inelegível. Tá lá, um editorial todinho do Estadão detonando o Alexandre de Moraes. Então, a imprensa tá batendo muito. E tá batendo muito forte nos ministros da Suprema Corte. E parece que eles realmente estão muito sentidos e magoados.